Falta de respeito eu não tolero. Rigorosamente vou lhe cobrar lá no cemitério. Falta de respeito eu não tolero. Rigorosamente vou lhe cobrar lá no cemitério. É que eu não sou de brincadeira. Sou irreverente, sou implacável, sou Exu Caveira. É que eu não sou de brincadeira. Sou irreverente, sou implacável, sou Exu Caveira. Claro, Exu. Oi, para você que está aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Iemanjá e como a grande maioria decidiu no último vlog de Herê, eu vou falar sobre o Exu Caveira aqui nesse vlog, mas isso não quer dizer que eu não vou fazer um vlog a respeito do seu Zé Pilintra, tá? Em breve eu vou fazer um vlog a respeito dessa entidade que também é maravilhosa e que está muito presente na minha vida, sim. Zé Pilintra, ele faz parte do passado, do presente e do futuro, então assim, não tem como eu não falar sobre o Zé Pilintra. Inclusive, o primeiro vídeo desse canal aqui é um ponto de Zé Pilintra. E foi porque justamente ele, no momento que eu decidi fazer o canal, eu tava muito na dúvida, eu tava muito receosa. Pra você ter uma noção, já fazia assim uns 5 anos que eu tinha o projeto Umbanda na minha vida. Só que eu não tava mais gravando nada, tinha 3 vídeos que tinham sido gravados, mas eles foram postados na página do terreiro que eu trabalhava, e eu tinha deixado de lado, e assim, eu falei pra ele, será que eu faço? Seu Zé, eu fui num dia, né, perguntei, será que eu faço mesmo? Daí ele falou assim, faça assim, e o primeiro vídeo você faça de mim. Daí eu falei, seu Zé tá moderninho, né. Eu expliquei pra ele, claro, ele não sabia o que era isso de fazer vídeo, ele não entendia, mas eu expliquei tudo direitinho pra ele, porque assim, gente, as entidades, eles são seres de luz, eles às vezes não sabem o que são algumas coisas, mas eles não são burros, então você pode explicar que ele vai entender e ele vai poder opinar sim sobre o que você está perguntando, tá? E hoje eu vou falar a respeito dos caveiras, porque essa é uma fala que também é muito presente, pelo menos na minha vida. Eu não sou filha do Caveira, mas só que o pai de santo do terreiro, ele tem o Caveira também como seu protetor, como seu guardião, e tem umas características muito fortes que os filhos do Caveira têm. Então eu falei assim, bom, vou explicar aqui um pouco porque às vezes talvez o seguidor possa se identificar e às vezes talvez por essas características, já que no Caveira elas são muito marcantes, assim, realmente muito marcantes, então a gente consegue identificar quem é um filho dessa entidade através de observação sobre essas características. Pessoas que trabalham com caveira são aquelas pessoas que não tem papa na língua, sabe? Se você falar alguma besteira pra essa pessoa, ela com certeza vai te dar uma resposta mais mal educada ainda. Não que eles sejam mal educados, mas sabe? Sempre tem uma resposta pra tudo e com boa argumentação. Eles não têm medo, sabe? De ofender, de chatear, de magoar. Eles não têm medo, eles vão falar mesmo. Eles não têm problema com isso, não. Parece até um pouco filho de Ansan, mas eles falam mesmo, eles não levam desaforo pra casa. Eles também, eles não são aquelas pessoas nem obesas e nem magras, sabe? A gente às vezes associa, porque é caveira, então deve ser aquela pessoa que é uma varetinha, é bem magricela. Mas não, na grande maioria, não todos, mas na maioria, eles são pessoas que têm um padrão normal, assim, eles não são nem obesos e nem magricelos demais. E eles também têm uma característica que eles têm problemas na dentição, então assim, você vai ver muita pessoa que trabalha com essa entidade, que tem algum problema nos dentes, alguma coisa que aconteceu, que perdeu um dente, que caiu um dente, que levou um murro e o dente caiu, entendeu? Sempre tem alguma coisa assim nesse aspecto. São aquelas pessoas que trabalham, são trabalhadores, são aquelas pessoas que fazem a gente dar risada, eles são bem divertidos e eles preferem muito a noite. Então, pessoa do Caveira, assim, sabe aquela pessoa que é ao contrário, que dorme durante o dia e dorme bastante, viu? Porque eles gostam de dormir. Se tem uma coisa que eles gostam é dormir. Porque eu mesma, se eu tento dormir mais do que 10 horas, eu já fico com aquela dor de cabeça, eu fico com uma moleza assim no corpo, eu não fico bem, literalmente, fisicamente mesmo, sabe? Eu me sinto mal, me dá enjoo, me dá tudo que é de ruim. Agora a pessoa do Caveira, gente, eu já vi a pessoa dormindo 16, 17, 18 horas consecutivas. Eu não sei como aguenta, eu fico pensando, meu Deus, eu já teria morrido de tanto dormir. Eles gostam de dormir e dormem bastante, sabe? Muito mesmo. Se eles tivessem como escolher, eles iriam trabalhar só de noite, porque eles são
noturnos, sabe? Eles são que nem os animais noturnos, né? Tem alguns animais que nem os ratos, por exemplo. Para quem não sabe, o rato é um animal que ele tem o costume de dormir durante o dia e ser ativo à noite que ele caça. E algumas pessoas têm essa característica, que elas ficam melhores e mais ativas durante a noite e elas ficam mais sonolentas durante o dia. E eles são desse tipo. Eles não gostam de drogas e entorpecentes, então assim, eles não compactuam, eles também não, eles tentam aconselhar outras pessoas a não utilizarem drogas e etc. Eles não curtem esse negócio aí, porque eles têm uma característica que é interessante, sabe? É muito interessante. Eles têm uma característica como se eles fossem militares. Eles têm uma postura assim de militar. Às vezes ele não é policial, por exemplo, todo mundo olha e fala assim: você é polícia? Você é o quê? Você é soldado? Você não sei o quê. Eu já vi cenas onde a pessoa que é do Caveira, na rua, por exemplo, passa um cara uniformizado, um soldado do exército que tá lá no exército. Ele vê o cara que é do Caveira, ele bate continência, porque a postura, a forma como ele se posta, a forma como ele olha, sabe aquele olhar fulminante? Eles têm muito disso. Eles fazem um olhar fulminante e parece que esse olhar também é um olhar como se fosse militar. Então, eles têm uma postura militar. O Caveira que eu conheço, que eu não sei se vocês sabem, mas é o meu marido. Ele já trabalhou como segurança, inclusive. E ele trabalhando como segurança, muitas das pessoas olham para ele e falam assim: você é polícia? Você é polícia? Todo mundo acha que ele é polícia. E ele coloca medo em todo mundo só por olhar, sabe? Simplesmente pelo fato de olhar. Então, assim, é uma característica muito forte também disso do Caveira. Eles têm uma postura que impõe respeito. Eu falo que eu tenho cara de tonta. Se eu tento falar alguma coisa, mesmo que eu fale brava com a pessoa, não adianta, gente. A pessoa me leva que nem um pano de chão, assim, arrastando pelo chão, parece que não me levam a sério, sabe? Não me levam a sério literalmente. Então tem algumas características que realmente, quando tem uma situação de atrito, assim, mais complicada, é legal que ele vá lá falar. Por quê? Porque ele impõe mais respeito. Já comigo as pessoas não impõem respeito. Às vezes eu já notei em situações onde eu posso falar exatamente a mesma coisa que ele falaria, mas não adianta. As pessoas não levam a sério, e dele eles respeitam. É muito engraçado isso, mas eu acho que é um fato que envolve a nossa energia. Então, a nossa energia ela emana uma determinada vibração e a minha energia ela não emana essa vibração. Não quer dizer que a minha seja melhor e a dele seja pior, ou que ele seja negativo ou que eu seja positiva. Não. Ambas elas são necessárias. Eu sinto muita falta dessa energia na minha vida. Eu sinto que às vezes eu poderia ter um pouco disso, porque isso me ajudaria a eu desenvolver várias coisas, sabe? Eu conseguiria romper algumas barreiras que me impedem de progredir em alguns aspectos da vida, mas eu não tenho essa característica. Assim como ele também não tem as minhas qualidades que ele não conseguiria romper algumas barreiras que ele tem também no cotidiano dele. Então tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tá? Não, ninguém é melhor ou pior que o outro por alguma característica. Sabe, as entidades do Caveira, eles fazem com que os seus filhos eles sejam pessoas, assim, muito boas mesmo, assim, são bons filhos, são bons pais. Claro que tem os seus defeitos, como todo mundo, mas no geral são pessoas muito boas, são bons médiums, são aqueles médiums prestativos que você pode contar se você tiver algum problema, assim, no terreiro, e ele tiver como ajudar, ele vai fazer de tudo para poder ajudar. Eles são muito boa companhia também. Eles têm um bom assunto, eles são bons conhecedores de tudo, até do misticismo. Eles têm um grande interesse pelo misticismo, então eles têm um grande conhecimento, é uma grande fonte de informação que você tem ali com os filhos do Caveira. Parece que eles têm como se fosse uma enciclopédia de espiritualidade dentro da cabeça deles, porque eles sempre têm um bom argumento, bem fundamentado a respeito dos assuntos místicos. É claro que assim, às vezes a gente não concorda, né? Porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. Então tem umas variações, sim, claro, porque a gente aqui está falando de pessoas, né? E pessoas, cada uma é de um jeito, não tem como ser 100% igual a outra, que nem as entidades, nenhuma é igual a outra, apesar de às vezes elas serem da mesma falange, elas podem ser totalmente diferentes, não ter nada em comum uma com a outra, mas isso não impede que elas trabalhem juntas e que elas se fortaleçam e que elas se amparem e se ajudem, e ajudem assim todo mundo. Então é um contrapeso, é um equilíbrio que a gente tem que focar, é sempre o equilíbrio, não pode ter de mais e não pode ter de menos, tem que estar no fluxo correto para você seguir no caminho certo. E os filhos do Caveira
é isso, eles são ótimos para ter no terreiro como médium, sabe? E tem uma característica que eles, assim, normalmente são pessoas que nunca ficam ricos. Não que, assim, você vai ficar pobre pra sempre, não vai conseguir, você vai trabalhar, vai se matar de trabalhar e não vai conseguir nada, vai continuar na merda. Não, não é assim. Mas a grande maioria, a tendência é que eles nunca têm, vamos dizer assim, dinheiro a mais. Eles têm o necessário. Eles não são aquelas pessoas que passam muita necessidade, que passam aquela necessidade extrema, mas eles também não ficam aquelas pessoas que estão esbanjando e jogando dinheiro pro ar, assim. Eles não têm dinheiro sobrando, mas também não falta. Não falta, ele sempre tem na medida certa. E outra característica que é muito engraçado, gente, porque assim, acontece muito aqui em casa. Você não tem noção como isso acontece aqui na minha casa. Normalmente, os filhos do Caveira são pessoas assim que não se importam muito se vão com uma roupa amarrotada. Eles não ligam, ou não notam, eu não sei. Eu acho que talvez não note, né? Porque eu mesma eu não gosto, né? Então eu acho que não nota mesmo. E eles vão assim, às vezes meio que, tipo, de qualquer jeito pros lugares, não se importam muito com isso. E eles sempre têm problemas com as coisas deles que quebram. Olha que estranho, né? Nunca tá tudo consertado, assim, sabe? Sempre tem alguma coisa quebrada e eles tentam consertar aquela coisa e não consegue e nunca tá consertado. Isso acontece muito com os automóveis. Pra você ter noção, meu marido ele está com 2 automóveis quebrados. E esses 2 automóveis eu já falei para vender. Um ele está tentando vender e não tá conseguindo. E o outro, para você ter uma noção de vida, amor. Você ter uma noção de vida. Já faz 3 anos que está quebrado e a gente está procurando peça e não acha. E quando a gente parece que o carro está quase consertado, quando ele começa a andar, ele quebra de novo. Isso é muito característica, sabe? Filho do Caveira parece que tem uma tendência a ter coisas quebradas. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que eu li esses dias numa página no Facebook, é que a caveira, ela é o que está mais profundamente ligado à nossa existência, se você for ver, ela é a nossa parte mais profunda fisicamente. E ela também é o último resquício de nós aqui na Terra. Então, quando a gente morre, só sobra os nossos ossos, a nossa caveira. E isso representa o que é a dualidade. Eles estão ali, bem no portal que divide os mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles que são os porteiros da passagem de lá e para cá e de cá para lá. Então, assim, por que eles utilizam a caveira, né? É engraçado que muita gente evangélica fala assim, caveira é do demônio. Gente, todo mundo tem caveira dentro do corpo, né? Então, se for assim, todos somos do demônio. Não existe nada aqui na Terra que não seja, a não ser as plantas, né? Só as plantas são de Deus, se for assim. Então, eles que representam essa dualidade, a vida e a morte. É incrível isso, né? É uma coisa, assim, que realmente mostra da transição, da transformação. Às vezes a transformação ela é dolorosa e às vezes não. Minto. A transformação ela sempre é dolorosa. Se você não está passando por um momento de dor, você literalmente está acomodado na sua zona de conforto. Você tem que tentar mudar, sair daí, porque não está certo. A gente sempre tem que estar em transformação. A gente sempre tem que estar mudando e melhorando e evoluindo. Então é muito legal lembrar que essa falange tem muito esse poder de transformação. E isso não só em quando eles estão atuando assim fora da incorporação. Quando eles estão atuando dentro do terreiro, eles são entidades que eles passam informações que mostram pra gente da nossa transformação de dentro para fora. Eles mostram coisas que estão óbvias que a gente deveria fazer, mas que mesmo apesar de toda a obviedade e coerência do que eles estão falando, a gente não percebe. Porque a gente literalmente fica com um véu, com uma tapadeira e que faz com que a gente não consiga ver e não consiga entender o que está acontecendo. E eles vêm e sempre tem esse quê, vou falar assim, esse quê de Obaluaê e de Omolu, que é a transformação, né? Eles fazem isso de mexer as pedrinhas dentro da gente e fazer com que haja a transformação. Isso, assim, claro que todas as entidades têm um pouco disso, mas eu ressalto dessa, inclusive também no Zé Pilintra, porque, assim, o Caveira, ele consegue fazer a transformação através do choque de conhecimento. Ele impacta. Ele fala de uma forma chocante, vamos dizer assim, até que meio que agressiva, para que a gente caia a ficha e caia na real. Agora, Zé Pilintra deixa pro vídeo dele, daí eu explico no dele, né? Não vou falar aqui, né? Não vou deixar spoiler aqui no canal, porque eu não vou fazer isso, né? Então é isso que eu queria falar a respeito do Caveira.
Eu espero que você tenha compreendido, então, mais ou menos aí umas pequenas características dos filhos do Caveira. E aí, você acha que você é filho do Caveira? Porque às vezes a gente ainda não sabe o nome da nossa entidade, né? E a gente ainda pensa assim, olha, cara, é verdade, ó. Eu tenho algum problema no dente, sei lá, eu tenho essa característica, eu sou brincalhão, eu como bastante, mas não engordo muito, eu, sei lá, sabe? Todas essas coisas, meu carro vive quebrando, todas as coisas que eu pego eu quebro do nada, entendeu? Pode ser que você seja filho do Caveira, quem sabe, né? Então fica aí para te ajudar essas informações todas aí no canal. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com um amigo, compartilha com a macumbada toda, gente. Vamos espalhar a nossa religião aí para que todo mundo conheça, para que todo mundo aprenda, para que todo mundo entenda, né? Eu fico aqui no meus trava-língua, mas para que todo mundo entenda que nós também queremos o bem, que a esquerda ela vem sim para amparar, para ensinar, para educar e para mostrar pra gente o melhor caminho. Apesar da gente estar muito desvirtuado, né? Infelizmente nós estamos muito desvirtuados. E eu quero fazer uns vídeos um pouco diferentes. Vários vídeos um pouco diferentes. Tem 3 projetos aí e em breve vai ter novidade, tá bom? Então não perde não. Fica ligado aí no canal Umbanda na Minha Vida, ativa a notificação. E a Umbanda é isso pra mim. A Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento e a Umbanda é evolução. Então, já deixa o seu like maroto e simbora. Bom fim de semana pra você, que hoje é sexta-feira. Bom tum-tum-tum-tum aí pra você que vai fazer hoje o seu trabalho espiritual. E até segunda-feira com ponto de Umbanda. E vai ter 14 dias seguidos de pontos aqui no canal Umbanda na Minha Vida com os pedidos que vocês estão fazendo. Então, assim, tem muito pedido antigo, que tem muita gente pedindo há muito tempo, que eu ainda não atendi, porque eu sempre tô cantando um ponto por semana. Então eu falei assim, bom, vou fazer vários vídeos, mesmo que eu tenha que cantar lendo alguns, que eu não sei a letra de cor, pra eu poder atender todos esses pedidos de uma vez, fazer 14 dias direto. Mas isso aqui é com responsabilidade, então assim que tiver tudo muito bem organizado, onde quando eu puder mandar pra vocês 100% certeza que vai ter um vídeo todos os dias, então vai ter. E vai ser muito em breve, tá? Não perde não! Fui! Tchau!